E agora sim, salve, salve família, tudo bom? E aí, como vocês estão? Tudo de boa? Tudo na paz de Marx? Quer dizer, hoje na paz de Rosa, né? Nossa, essa música da Alinega, nossa, porra, brigadão camarada Snipes aí por ter me apresentado a Alinega aí, fanzaço, curto muito os sons. Enfim, nossa, essa música, eu e você só, eu e você só, enfim, mano, é sensacional. E aí, galera, como vocês estão? Tudo de boa? Sabadão cedo, né? Sabadão cedo. Enfim, eu sempre procuro fazer de sábado a live cedo, porque à tarde tem muita gente fazendo. E geralmente à tarde eu tô, né, já fazendo outras coisas. Por exemplo, era pra eu ter editado um episódio do podcast ontem. Acabei esquecendo, então eu vou passar a tarde aí editando. E a tarde pra mim é melhor editar do que de manhã. Eu prefiro de manhã estar aqui trocando ideia, estar aqui falando. Enfim, pra mim pelo menos é melhor. Queria lembrar vocês aí, família, que tanto a live de ontem como a de hoje, né? A de ontem já tá no YouTube, a de hoje vai ser postada lá. Então, pra quem quiser acompanhar depois, pô, Marcos, não vou conseguir ficar até o final e tal, vai estar lá no canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui, lives. Então aí, pra quem quiser, daqui a pouco apareceu aí, perfeito. Tem a Twitch, que é aqui, né? Então não precisa, mas aí também tem o YouTube. Então pra quem tiver interesse, pra quem preferir depois ver por lá, vai estar lá live aí, trocando uma ideia sobre roda. Antes de fazer o merchan e tal, né, que a gente sempre tem que fazer, queria falar sobre o que a gente vai trocar ideia aqui hoje, e eu espero que quem esteja na live consiga participar ativamente, porque é muita discussão. Eu vou tentar não me prolongar, porque senão a gente vai ficar aqui séculos e séculos falando, mas como eu postei lá no Twitter, enfim, eu sigo muito o pensamento da Rosa, depois Florestan, Clóvis Moura, consigo colocar Lélia Gonzalez e tal, e eu quero trazer um pouco desse diálogo, né? Eu tô com os livros aqui separados, da Rosa, não peguei do Florestan, nem do Clóvis, nem da Lélia, mas eu não vou me aprofundar tanto teoricamente para não cair em, como eu posso falar, erros, né? Porque isso é uma coisa que pode acontecer principalmente com a gente falando, mas também porque é uma coisa de pesquisa minha e aí não dá pra gente ficar falando tudo com profundidade antes de produzir essa pesquisa, né? Pra gente ter assertividade, pra gente ter coerência, pra ter os dados, pra ter os fatos, pra ter tudo pautado e pra poder apresentar de uma forma melhor, mais profunda e com o rigor teórico exigido pra uma proposição do que seria, né? Do que seria esse luxemburguismo à brasileira. Não sei se seria esse o nome, enfim. Uma das discussões aí. Então, a gente vai dialogar um pouco do que a Rosa traz. Começando por uma exposição da social-democracia. Ai, quase derramei água no PC. Eu esqueci que essa garrafa tá zoada. Com a proposição aí do que seria um socialismo democrático, com a relação das lutas que nós temos no Brasil e do próprio pensamento, por exemplo, do que o Praxis Negra veio me falar que existem estudos sobre do marxismo quilombola, do Clóvis Moura, e, enfim, ligar um pouco dessas coisas com a teoria marxista indígena e indigenista, enfim, trazer um pouco aí dessa coisa da América Latina, que traz muita questão gramsciana, então vai ter um pouco de análise sobre Estado, tá ligado? Só que assim, por mais que seja mais uma exposição, como ainda é um pensamento que está se formando, ainda é uma coisa que... Assim, eu tô há mais de um ano refletindo sobre isso, mas ainda é uma coisa muito pouco palpável. Eu espero a participação de vocês aí, enfim, com o que tiver aí para participar, com o que tiver aí para interagir, com o que tiver aí para apresentar pra gente, porque é isso, né? O bagulho aqui é propor um diálogo, é propor essa conversa sobre o que é Rosa Luxemburgo, quem foi Rosa Luxemburgo, Luxemburguismo, enfim, quem é e o que foi, o que ela fez a gente já discutiu ontem. Tem todas as indicações no link do YouTube, tem uma... Eu marquei uma parte do fixado do Twitter, porque no fixado do Twitter eu tenho um resumo geral, tá? Mais tarde eu vou fazer um post, e aí, enfim, eu vou ver ainda como que eu vou fazer o post certinho, mas mais tarde vai ser um post aí, com tudo, com os trabalhos que eu tenho sobre a Rosa, com tudo que tem sobre ela e tal. Então, pra você não perder, tem as nossas redes sociais aí, @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter. Pra quem preferir, eu já vou mandar o link que tem tudo, porque fica mais fácil. Eu tenho que colocar o... como é que é? Morcego Marcos.
Nesse link TRE tem as redes sociais e também já tem o podcast, né? Da plataforma que você preferir lá, tá o Orelo, tá o Deezer, tá o Spotify e tá o Anchor, que leva pras outras. Porque eu tenho 2 episódios sobre a Rosa Luxemburgo, um Socialização da Sociedade e o outro dos 150 anos dela, que foi ano passado, onde eu trago um pouco do livro... Cadê? Tá aqui o livro. Rosa Luxemburgo, o protagonismo das lutas de massa. Então eu vou falar um pouco sobre greves, lutas de massa e sobre algumas cartas da Rosa. Enfim, é basicamente isso. Então, calma aí que... Ah, tá. Enfim, família. E aí, é isso basicamente. Podcast do... além disso, se você curtiu o projeto, quiser apoiar, a gente tem o apoia.se/Caverna Morcego, né? Também tá no link aí do... E agora tá apoio ou apoios? Enfim, a gente tem o link aí no TRE, tá tudo também. Mas aí o apoia-se. E também tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, que tem o QR Code aí, que também dá na mesma. Salve, salve, bom dia, Lucas Bill, que seja bem-vindo, camarada, um bom dia aí. Como vocês podem ver, eu fico animado, porque eu passei a noite praticamente toda em claro, porque eu fico pensando, tá ligado? Esse projeto de pesquisa, essa base do que eu tô pra expor aqui, tem me roubado noites de sono faz um tempo, tem me roubado escritas, enfim. Cara, é um bagulho complexo. E minha maior dificuldade, eu acho que é por onde começar, tá ligado? Porque a Rosa Luxemburgo, ela tem diversos textos, diversas exposições, diversas coisas. E eu acho que a gente começa por um ponto histórico para pensar isso. Que é o ponto de qual foi o processo que aconteceu na Alemanha, na Rússia e na Itália, né? Antes da Revolução Russa, antes da Revolução Alemã e antes do pós-guerra. O que foi a social-democracia, o que foi a Segunda Internacional. Aí a gente passa a pensar o processo específico de Gramsci, Rosa e Lenin, ok? E aí a gente passa para as análises e discussões teóricas a partir deles. Então, dando um breve resumo, a Rússia era imperialista, a Alemanha era monárquica, a Itália ainda era meio que dividida, principados, etc e tal. E o que a gente tem é que a social-democracia até 1900, 1902, 1903, ela era a ala radical. Ela comportava desde socialistas, inclusive marxistas, até um grupo que já era reformista, mas ainda não tinha uma... Como posso falar? Porque já tinha o oportunismo e revisionismo, mas o reformismo ele não era, teoricamente, uma linha concreta. Não que não tivesse, mas, por exemplo, de você ter uma base teórica firme, que começa com Eduard Bernstein, no final do século XIX, né, no final dos anos 1800, e vem a se consolidar com Kautsky na aproximação com os anos 1910. Tanto que a própria Rosa, numa carta, fala que a teoria kautskiana iria vir a ser consolidada pela social-democracia no mundo todo, que é o que vem acontecer depois. Então, a gente tem aí esse processo acontecendo. Lenin, o militante, os bolcheviques, na verdade, eles vão ser o primeiro partido a romper com a social-democracia e formar um grupo de oposição radical. Ainda em 1906 e 1907, acontece essa cisão. 7 anos antes da cisão da Rosa. Só que a cisão da Rosa, ela já se dá com ela na prisão. É a cisão de um bloco inteiro, dentro do Partido Social Democrata Alemão, que forma isso. O KPD, por exemplo, que é o Partido Socialista, ele só vem a começar a existir em 1916. E o Partido Socialista Alemão, Comunista Alemão, perdão, ele só vem a existir em 1918, 1919. Ou seja, 3 anos depois do Partido Comunista. Do Partido Comunista. Então, lá acontece um processo mais demorado, porque a social-democracia era muito forte. A social-democracia, ela consegue eleger mais deputados do que os liberais, ela já tem sindicatos enormes, e ela tem escola sindical, escola partidária. A Alemanha era o país essencial para que a Revolução Russa conseguisse se manter em pé e para que outras revoluções eclodissem. E ela não consegue fazer isso justamente por causa do reformismo e da social-democracia que trai a libertação do povo. Na Itália, as coisas acontecem alguns anos depois, né?
A gente tem aí 1919 a 1900 e... Deixa eu ver os anos, calma aí, família. Não, a gente já tem em 1917 se formando um bloco radical na Itália. E nos anos de 1920, a gente tem uma coisa interessante, né? Vou retornar um pouquinho. O Partido Socialista Italiano, PSI, ele era forte também. Partido Social Democrata, perdão, italiano. Não. Eu esqueci o nome do partido. Deixa eu ver se tem aqui do índice. Ai, cadê o nome do partido? Não é PSDR. Aqui a gente tá nele criança, perdão. Cadê? Partido Social Democrata Alemão, isso mesmo. Ele era um partido aí que possuía grupos revolucionários e grupos reacionários. Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, salve, Lorde 13, muito obrigado por seguir a gente, camarada, o nome não apareceu, deixa eu atualizar aqui. O Partido Social Democrata Alemão, ele tinha como participante, por exemplo, Mussolini, que se divide após o início da guerra, né? Mussolini é dos que opta por participar da guerra, que ele fala, vamos à guerra, e aí o partido rompe. Os social-democratas continuam lá e o Mussolini vai para o Partido Conservador. Dentro disso, pós-Primeira Guerra, a gente tem o grupo italiano, o PSI, o Partido Socialista Italiano, ganhando espaços. Começam a se formar o que a gente já chama por comunas, ok? Só que a teoria italiana, ela não era uma teoria pautada, por exemplo, em Marx e Engels. Tanto que o próprio Gramsci ele vai ter uma linha de segmentação que vai vir de autonomistas, de sindicalistas revolucionários e de outros grupos. Mas reparem bem, aqui eu não vou entrar em umas críticas aos anarquistas, justamente porque o sindicalismo revolucionário que começa naquele tempo na Itália a ganhar nome, não é o sindicalismo revolucionário que a gente vai ter, por exemplo, na União Soviética. Não é o sindicalismo revolucionário que a gente tem nos últimos anos ao redor do mundo. É um sindicalismo revolucionário que possui limites, que ele não vai colocar o fim do Estado como fim do comunismo, né? Colocando o comunismo como uma teoria que todos os grupos radicais querem. E, por causa disso, o próprio movimento socialista italiano vai ficar para trás. Nisso a gente tem o fascismo ganhando espaço, inclusive com frases revolucionárias, como o bordão que existe no final do Manifesto Comunista, proletariados do mundo, univos. De uma forma absurdamente bizarra, né? E a Rosa, anos antes, né, porque ela vem a ser morta em 1919, ela já colocava algumas questões como... Então, família, a gente precisa pensar aí no processo revolucionário, como que a gente vai se ajustar e como que a gente vai estar disposto a construir essa ditadura do proletariado, embora ela não utilize esse termo, mas ela não nega a ditadura do proletariado, porque é aí que vai consistir o problema. Tanto que é o que ela alerta aos bolcheviques desde a dissolução da Assembleia pós-revolução. A explicação dos bolcheviques, principalmente do Lenin, é uma explicação coerente, só que aí a gente já tem divergências, que, ao meu ver, Marcos Morcego, são divergências do tipo assim. Por mais que o Lenin olhe para a questão alemã e a Rosa olhe para a questão russa, a visão da Rosa valia para a questão alemã e a visão do Lenin valia para a questão russa. Só que a partir do momento que um começa a falar do outro, eles falam sobre as perspectivas dos próprios países, se referindo aos outros. Não sei se ficou claro, mas tipo assim, eu sou a Rosa e eu vou falar sobre a Rússia de uma coisa que tem que acontecer na Alemanha, só que para a Rússia talvez não seja válido, ok? Porém, a pontuação dela já é válida. Embora ela não entre com esses termos, parece que já tem um nascimento do que seria uma análise das formas sociais. Tanto que é o que o Álvaro Lineira vai colocar. Por quê? Porque a Rosa ela vai analisar o elemento econômico. Tanto que o primeiro episódio que eu tenho no podcast sobre ela é a socialização da sociedade. Ela vai analisar socio e economicamente quais passos poderiam ser dados com base nos materiais concretos que se tinha sobre a indústria naquela época. E é isso que ela faz com toda a teoria marxiana. Ela pega Marx e Engels, olha a aplicação deles no Capital, olha a aplicação dele em todos os manuscritos que ela tem acesso e fala, beleza,
Vamos olhar agora para o que está acontecendo hoje para ver a aplicabilidade do capital para os dias de hoje no sentido prático, não só no sentido teórico. E aí ela vai promover alguns avanços que posteriormente, embora não se baseie diretamente nela, vão ser conhecidos como teoria do valor, teoria crítica do valor, teoria das formas sociais, enfim, toda uma gama de coisas. Ou seja, o pensamento de Rosa, por mais que muitas vezes não seja citado, ele é utilizado por pensadores já que a gente vai ter aí no novo marxismo. Tanto que a Roswitha Scholz, ela vai trazer Rosa para os debates. Não da forma profunda como eu gostaria, mas já de uma forma. E aí a gente entra nas questões que eu trouxe ontem com a Isabel Loureiro, onde ela vai olhar e vai falar, ó, o bagulho é o seguinte, a Rosa, ela tem 1/3 dos escritos dela não traduzidos nem para o alemão, e o que está chegando na gente agora, a popularização dela, vem porque ela está sendo traduzida por inglês hoje. A gente ainda precisa de uma gama de pesquisadores e tradutores para pensar ela, porque ainda falta muita coisa. Isso é um ponto importante. Porém, o ponto que me pega é o ponto da democracia socialista, ou do socialismo democrático, né? Eu acho que socialismo democrático é melhor. Embora sejam em algum ponto diferentes. Por quê? Vamos lá, eu vou pegar o Lenin só para vocês verem como é ligado. O Estado e Revolução, tá? A gente leu ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Quanto mais plena for a democracia, tanto mais próximo estará o dia que se tornará supérflua. Quanto mais democrático for o Estado, constituído por operários armados, e deixando de ser o Estado no sentido próprio da palavra, tanto mais rápida será também a extinção de qualquer Estado. Lenin, em O Estado e a Revolução, página 127, pela Boitempo, tá? Pra vocês verem, eu tô trazendo Lenin. Bom dia, Tabaca, seja bem-vindo, camarada. Estamos no meio aqui da discussão brava. Portanto, o socialismo democrático não é uma coisa da Rosa, saca? Não é a Rosa olhando e falando, não, ó, tá errado a ditadura do proletariado. Muito pelo contrário. Para quem quiser uma leitura mais atual do que é a ditadura do proletariado, Etienne Balibar é a recomendação do professor Alisson Mascaro. A palavra tem vários textos importantes que estão sendo traduzidos dele. A gente trouxe um pouco da discussão dele aqui nas lives com o Alisson Mascaro. Então, para quem quiser pegar a partir do marxismo, a partir de Pachucanes, lá no podcast a gente começa a trabalhar com o Balibar, tá? Portanto, então, a gente tem aí, ela não tá jogando uma palavra vazia e não tá jogando a democracia no sentido liberal. Muito pelo contrário, ela é uma das pessoas mais atentas com a questão das palavras de ordem. Ela vai olhar e vai falar, ó, a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, para a própria Alemanha, ela fala, para a gente começar a trabalhar com a revolução, primeiramente a gente tem que exigir uma república. No período da monarquia, não vai funcionar. Isso em 1910. O partido nega isso. O Partido Social Democrata Alemão não coloca para ela publicar aquilo. Essa discussão só vai passar em 1916, 6 anos depois, e em 1919, depois da morte dela, vai rolar a primeira assembleia e a gente tem a República de Weimar, que é onde começa isso. Que é uma república liberal social, meio conservadora também, enfim, é uma república policial, por assim dizer. Portanto, ela não está jogando a questão de democracia no sentido liberal do termo, saca? Mas, assim como o Florestan Fernandes vai trazer, ela vai olhar e vai falar, a gente tem que ser radical durante a revolução, para fazer a revolução. Mas durante a revolução nós temos que ser mais radicais ainda. Nós precisamos de espaços criativos do povo, porque só a massa pode superar as formas sociais capitalistas. E, assim como o Lenin traz a questão do operário armado, e a União Soviética não consegue colocar isso em sua plena construção, a gente fala de espaços de decisão do povo pelo povo. Isso faz parte da ditadura do proletariado. Essa é uma grande questão. Só que, ao mesmo tempo que a União Soviética não consegue colocar por causa das formas sociais e econômicas, isso tem que ficar claro, porque o Lenin mesmo diz nos congressos entre 1919 e 1924. Ele mesmo pontua que essa superação não acontece.
A Rosa está procurando alternativas antes de acontecer o que aconteceu com a União Soviética. E essa é uma parte do brilhantismo dela. E essa é uma parte que a gente vai puxar para pensar hoje. É uma parte que o Hernan tá trazendo, o Hernan é uma das maiores pessoas que está trazendo Rosa para os dias de hoje, tá? Que o Hernan vai trazer para os dias de hoje. É uma parte do que o Álvaro Garcia Lineira traz teoricamente, embora não aplique na Bolívia, né? E aí a gente tem outras discussões acerca de formas sociais. Mas é a partir disso que a gente consegue ter aí algo mais concreto do que pode vir a ser o socialismo. E aí vão me perguntar, porra, Marcos, mas como que a gente faz isso? Enfim, aí a gente pode entrar em diversas discussões. Com o pouco que eu conheço, por exemplo, a gente pode tentar fazer uma aproximação entre confederalismo democrático e Rosa Luxemburgo. Não que vá dar plenamente correto, enfim, mas pode ser feita essa aproximação. Como, Marcos? Enfim, não sei, eu li pouco sobre o confederalismo democrático, porém, eu já vi coisas ali que eu olho e falo, interessante o que a gente tem aqui. Vou mais além. O Hernan, que tem livro da Rosa Luxemburgo aí sobre a reinvenção política, no livro que vai ser lançado esse ano, que a Isabel Loureiro traz, as mulheres do Kurdistão participam desse livro. E aí você olha e fala, porra, se o livro carrega uma frase da Rosa Luxemburgo como título, e você vai ter várias experiências dessas, como essa experiência, sendo não só citadas, mas pessoas que participaram dessas experiências, trazendo um acúmulo teórico e prático para o livro, qual a conexão que a gente consegue achar aí? E aí a gente entra num ponto interessante. Qual a conexão com o movimento indígena a gente consegue achar em Rosa Luxemburgo? Qual a conexão, e aí eu não vi sendo explorada, e eu não vou explorar aqui, porque eu não tenho proximidade com o ecossocialismo teórico, no sentido de não ter estudado ainda, inclusive podem me mandar livros, mas qual a proximidade disso? E aí, a proximidade que eu já cheguei a estudar um pouco, bem pouco, porque eu também li pouco Clóvis Moura, é com o marxismo quilombista, enfim, não sei qual é a melhor expressão aí que pode ser utilizada. Antes, vamos falar um pouco sobre o que a Rosa vai trazer aí, sobre essa questão na própria União Soviética, né? Ela fica triste com a dissolução em 1918 da Assembleia Nacional. Porém, ela fica feliz com a permanência dos sovietes. Só que ela fala, nós precisamos dos dois. A gente precisa desse espaço de construções autônomas. Ok? Aí é onde a gente chega e olha para o Brasil. Porque o Brasil foi construído em cima do modo de produção escravista colonial. O Brasil ele é construído em cima de exploração de povos, com S no final, indígenas, povos quilombolas, povos campesinos e, posteriormente, povos periféricos. Nós temos grupos subalternos que vivem num sentido de culturas e realidades, inclusive nações diferentes. Portanto, o sentido de autodeterminação de nação pode não funcionar para o Brasil, assim como não funciona majoritariamente para vários estados latino-americanos. Porém, a construção dessa exploração, opressão e dominação vem do mesmo sentido em todos esses povos. Portanto, a gente tem algo que nos liga, que é por onde a gente começa a analisar o sistema capitalista. Pela célula, né, a mercadoria, e pelo conflito e pela dominação. Portanto, nossa, vários portantos, né? A gente pode começar a pensar a realização do que, por exemplo, o Clóvis Moura vem a falar sobre a quilombagem e do que até dos povos vem falar sobre a construção de espaços autônomos hoje em dia. Espaços autônomos que são ligados para a própria sobrevivência. Porque o inimigo não é... o meu inimigo não é, por exemplo, se eu fosse do campo, meu inimigo não é a cidade. O inimigo é o latifundiário, é o burguês, é o bancário. E no fim, a relação entre eles, por ser material, é ligada. Boa, Tabacas! Excelente! Vamos falar disso também, sobre o ponto que liga a exploração, a violência do colonizador.
É esse o ponto que liga. Isso é marxismo. Isso é Marx. Tá ligado? Isso é Marx. Por isso que a Rosa é uma marxista do caralho. A Isabel, e aí eu não concordo porque eu não acho que deva ter essa comparação, mas a Isabel Loureiro vai falar. A Rosa Luxemburgo é a maior marxista da segunda geração. Enfim, não vou entrar nessa polêmica, só queria citar porque eu acho muito interessante essa discussão, porém eu não acho que ela deve ser feita dessa forma. Mas é isso. E por isso que a atualidade dela é tão importante, porque ela traz elementos práticos, tá ligado? A forma como ela vai falar sobre a violência colonial e a exploração da indústria é uma forma que quase ninguém falava naquela época. Eu tô falando da forma como ela falava, tá? Não tô falando aqui que ninguém falava, mas a forma como ela traz aquilo. Até porque, se nós lembrarmos, a Polônia, embora hoje seja tida como um país central por fazer parte da OTAN, os caralho a quatro, naquela época, ela não só não fazia parte, como ela era dependente do Império Russo. Saca? A gente sabe dos conflitos entre as várias nações que existem dentro da própria Polônia, dentro da própria Ucrânia, dentro do próprio território russo. Saca? E por isso que a Rosa é uma das pessoas que abre, por estar diretamente ligada com Marx e com Engels, no sentido de carregar tão bem o materialismo histórico dialético, a análise política, a crítica à economia política, que a gente vai ligar ela com os pensadores de hoje. Sabe? Que a gente vai pegar e falar, ó, é isso. E como eu trouxe ontem, acho que foi ontem que eu postei, o Zé Paulo Neto fala, é porque o livro tá lá embaixo agora, ele vai trazer o Marx, né, e ele fala, porra, o Marx, ele vai olhar e vai falar, a gente começa a analisar pelo modo de produção, etc e tal, não sei o que e tal. E é o que o Clóvis Moura faz. E é o que a crítica à economia política faz. Saca? E a questão é, a Rosa, ela tem uma corrente de pensamento que eu trago como própria. Porque talvez ela seja uma das primeiras pessoas a falar, a partir de uma linha marxista, sobre essa questão. Com a complexidade que ela traz. E utilizando tão bem o materialismo que não é uma teoria, não é uma linha de corrente de pensamento que fica presa ao tempo dela. Mas é uma corrente que a gente precisa atualizar, que a gente precisa superar, né? Aqui eu trago a Rosa não para mostrar como a Rosa pensaria hoje, mas como a gente pode começar a pensar a partir de Rosa com os elementos que a gente tem hoje, com o que a gente produz hoje, com o que a gente pensa hoje, saca? E eu não sei se o Hernan Oliveira ele vai trazer em algum modo isso, porque eu não cheguei a ler o livro, sobre a reinvenção política de Rosa. Mas se ele trouxer, só vai comprovar ainda melhor esse ponto que eu tô trazendo, tá ligado? Esse ponto dessa construção. E isso que eu tô trazendo, resumidamente, não tô voltando aos textos, não tô trazendo teoricamente os fatos, assim, mas é isso. Cara, e aí volta pro ponto que eu sempre falo, a Rosa, ela é pensada de duas formas, do meio pro final do século passado, né? Ou ela é descartada, muitas vezes colocada, primeiramente num segundo plano por ser mulher, ok? Mas ela é colocada num plano de a Rosa é divergente de Lenin, a Rosa é alguém à parte, ela é espontaneísta, ela é economicista, ela não é revolucionária, ela foge do marxismo e tal. E por outro lado, ela é colocada como... Ela fala de um socialismo democrático. Inclusive fizeram essa pergunta para Isabel Loureiro na live de ontem. Isabel, você acha que então a Rosa ela coloca a revolução por meios pacíficos? Quem coloca a revolução por meios pacíficos? Muito pelo contrário. A questão é, a gente tem que pensar a revolução não só no sentido de superar as formas sociais do socialismo, mas de criar uma sociedade nova a partir dos escombros dessa antiga sociedade. Com a derrocada da sociedade capitalista, vem a sociedade socialista, a ditadura do proletariado, que tem que se caminhar efetivamente para o fim do Estado, para o fim da democracia, nos termos de que ela ainda possui limitações, e para o fim da existência de qualquer dominação e conflito. Não que não vão existir, mas que eles devam ser trabalhados antes
E aí a gente vai para outra discussão que a gente complementa com a Rosa, que é a discussão do Gramsci sobre guerra de movimento, guerra de posição, etc e tal, e hegemonia. Porque aí muita gente vai olhar e vai falar, pô, então o Gramsci também é pacifista, né? Ele vai se propor aí a que a gente vá tomando aos poucos o capitalismo através de reformas e tal, etc e tal, não sei o que, não sei o que. Não, assim como a Rosa não. Mas, o que ele está expondo? E por que o Gramsci é utilizado na América Latina? Porque ele diferencia o que é uma teoria para os centros capitalistas e o que é uma teoria para os países periféricos. Por isso que ele é tão... família, do final do século passado para o começo desse século, o Gramsci está sendo utilizado em carreiras por faculdades latino-americanas, por pesquisas, na verdade, não carreiras, né, por pesquisas de marxistas, de uma forma brutal, de uma forma muito crescente. Por quê? Porque o Gramsci, ele vai utilizar o que é muito utilizado pelas teorias derivacionistas do Estado, né, que vão terminar nas formas sociais. Mas ele vai olhar e vai falar, ó, o Estado, numa sociedade central, ele se comporta diferente de uma sociedade periférica. E eu trouxe, inclusive, uma citação do livro que eu tô lendo. Eu vou pegar ela aqui só pra não fugir. Cadê a citação? O Estado mínimo ultraliberal exigido pelo capital financeiro na América Latina reconfigura as funções estatais para que se especialize na função primordial de monopólio da violência, incrementando-se as tarefas repressivas e de contenção dos descontentamentos sociais pela força, ao passo que transfere para a esfera empresarial as funções de provimento de educação, saúde e outras áreas sociais. Não se trata de um Estado de direito, mas de um estado de exceção contínuo e permanente. Ok? Então a gente tem essa discussão sobre Estado a partir de Gramsci. E a questão da luta hegemônica, ela se dar em partes, é porque a gente conseguiria hoje fazer uma revolução? Não. Enfim, isso daí seria espontaneísmo, lógico. A gente conseguiria fazer uma revolução sem a dominação, na verdade não a dominação, perdão, palavra totalmente errada, sem ganhar os corações e a mente do ser revolucionário, que seriam os grupos subalternos, as massas, não só as massas trabalhadoras, mas as que são clivadas do trabalho diretamente ao capital, que dão dinheiro indiretamente ao capital, né, que são super exploradas, que são mortas, enfim. Sem ganhar essas pessoas para a revolução, a gente conseguiria fazer a revolução? O Gramsci vai olhar e falar, em países periféricos, não. A revolução seria facilmente dizimada. A gente tem uma dupla luta contra a burguesia nacional, contra a burguesia internacional. E no Brasil, a burguesia nacional se concentra entre formação de milícia, polícia, exército, latifundiários, burgueses, bancários, enfim, tem toda uma gama de poderes para a gente superar. Então ele vai olhar e vai falar. E aí os pensadores que olham hoje vão falar. A gente precisa então pensar como disputar hegemonicamente contra todo um aparato midiático, industrial, repressivo, exploratório. E como a gente domina esses espaços? E eu acho que essa é uma pergunta que parte da esquerda ainda faz, mas que a gente precisa fazer com mais certeza. Quais são os passos que nós precisamos fazer para disputar hegemonicamente, sendo que a gente não tem dinheiro, a gente não tem espaço e a gente é morto, oprimido e explorado diariamente, a gente é violentado diariamente. Pô, a gente tá na Twitch, tá no YouTube, tá no podcast, tá no Insta, tá no Twitter, mas esses espaços não são nossos. Pô, a gente tem livrarias, editoriais e não sei o quê. Parça, se as livrarias grandes faliram nos últimos anos, qual vai ser o próximo golpe que eles vão dar nas livrarias populares? E aí, todo esse debate ganha uma outra esfera, que é uma esfera criativa. Que é uma esfera de vamos observar para fazer como a China comprou 1/3 dos Estados Unidos. Aí é uma outra discussão.
Aí eu não vou entrar hoje porque já me perguntaram no que eu tenho divergência com Elias Jabbour. Enfim, já não vou entrar nessa discussão hoje. Mas assim, a gente tem exemplos de sobrevivência, resistência e de vitória. A gente trabalha com esses exemplos? Bom dia, ICB. Seja bem-vindo. Discussão para mais de metro. É isso. E é por isso que é importante. Pensa assim. Eu tô pensando toda essa teoria, saca? Aí não deu nem uma hora de live. Eu expus um geral dela, mas eu tô há um ano pensando nela e não consegui começar a teorizar. E isso porque eu tenho diálogo com pessoas, com grupos, com movimentos e que eu constantemente coloco essas perguntas. Cara, é uma discussão tremenda. Porque assim, agora, eu recentemente comecei a ver algumas movimentações da direita, da parte da comunicação da direita, porque eles estão se atualizando. Enfim, é uma questão aí que eu pretendo levantar nos próximos meses, porque eu tenho medo do que vai acontecer na América Latina nos próximos anos. Eu vou levantar ainda essa discussão, porque eu preciso concretizar melhor ela. Só que a direita consegue se atualizar com facilidade para a questão da comunicação. A gente entrou atrasado na questão do YouTube, a gente entrou atrasado na questão do podcast, e constantemente a gente vai estar atrasado. A gente não tem o mesmo tempo que eles, tá ligado? A gente não tem o mesmo dinheiro que eles, a gente não tem o mesmo espaço. Só que a gente precisa criar isso. E o momento que a gente criar isso, vai ter repressão, vai ter contra-ataques, enfim, vai ter tudo isso. Só que enquanto a gente não criar isso, a gente não vai dar nenhum passo à frente. Saca? É uma discussão que constantemente é colocada, mas sobre grandes vitórias. Grandes vitórias. Cara, só ontem passaram mais de 20 agrotóxicos. Só ontem. A gente tá tendo um recorde aí. A gente já tava no recorde, imagina hoje. A questão é, se a gente não colocar realmente a luta no sentido de urgência de vamos rediscutir a nossa luta, vamos reinventar a nossa luta, vamos sentar com as massas realmente e fazer uma conexão concreta de sair desse espaço de dirigência, que é o que a Rosa coloca, de dirigência como se nós estivéssemos realmente acima das massas, pra colocar num espaço de porra, galera, mano, quem me acompanha sabe, microfone eu só consegui por causa do apoio coletivo, câmera por causa do apoio coletivo, o PC, minha família se juntou porque eu precisava pra faculdade, mas assim, cara, eu não sou alguém que tem dinheiro, saca? Constantemente, porra, o ring light que tá pra sair aí, foi uma galera que se juntou pra me ajudar a comprar ring light. Uma ring light custa 70 e poucos reais, tá ligado? Eu sou da massa, cara. Eu tô morando agora numa periferia, eu moro na frente de uma biqueira, saca? E, porque eu tenho esse estudo intelectual, porque eu tenho essa chance, porque eu tô na faculdade, não é no sentido de eu não sou massa, mas é no sentido de, porra, eu tô no meu território, vamos colocar isso daqui pra ser discutido no território. Porra, essa galera não tá chegando na faculdade. Muita galera aqui que eu conheço é amigo de família desde criança e não chega nem do ensino fundamental, do ensino médio, não completa. Porra, e aí? Mas essa galera sabe o que é sofrer. A polícia tá todo dia aqui fazendo batida. Essa galera sabe o que é raiva de policial. Essa galera entende a repressão. E aí? O que a gente tem pra fazer uma troca aqui? Saca? É por isso que uma das coisas que deixa puta aqui em São Paulo, todos os atos são feitos no centro. Toda a panfletagem é feita no centro, exceto em tempos de acontecer uma coisa muito específica ou eleição. E aí? Que reinvenção criativa é essa? Saca? Que nova esquerda é essa que tem que nascer? De onde que ela vai nascer? Como ela vai nascer? Quais discussões que a gente está sendo feitas e como elas estão sendo feitas? Saca? E aí vem um bagulho que a Dani Bussi falou, foi foda isso que ela falou, que é... Enfim, eu curto muito o trampo da Dani Bussi, né, que ela perguntou assim, tem perguntas que a gente vai saber responder e tem perguntas que não. E são essas perguntas que a gente não sabe responder que vão manter a gente na construção política. E são elas que a gente tem que ir atrás. Elas que a gente não pode parar incessantemente de ir atrás. Aqui no Rio é a mesma coisa. Porra, aí, é foda.
E alguns grupos diferenciam disso. Não tô falando que todo mundo tá nisso. Só que ainda é pouco, saca? É pouco porque a gente tem que fazer. Ah, me parece que o socialismo cresce. Porra, beleza, mas ele tá crescendo aonde? Como ele tá crescendo? Quais são os próximos passos que ele vai dar? Ou ele tá crescendo de uma forma abstrata? Perguntas, sabe? Questionamentos. E a partir dessas perguntas, que um dia a gente possa, né, efetivamente construir. Como diz a Rosita Luxemburg. Rosa Luxemburg, cadê a frase dela? Meu celular travando. Cadê? Expressão popular. Eu gosto muito dessa frase dela. Fecha isso daqui, por favor, família. Meu PC ele tá querendo travar, tô sentindo isso. Cadê? Aqui. Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos, jovens amigos. Não é verdade? E é isso, cara. É entender tudo isso, parças. Acho que era isso que eu tinha pra trazer, família. Perguntas, questionamentos, opiniões. Enfim, o que vocês quiserem falar aí. Enfim, só uma última coisa. Esqueci, é verdade. Tem uma última coisa. Me perguntaram hoje no Insta, eu respondi lá a caixa de perguntas. Pô, Marcos, você estuda o dia todo e tal, e não sei o quê. Cara, que mais que eu posso fazer além de estudar e construir? Saca? Se eu tenho essa oportunidade de realmente me debruçar por esses escritos, de trabalhar com eles, de construir teoricamente e de conseguir provar isso daí na prática, de estar junto nas lutas, o que eu vou fazer além disso, tá ligado? Saca? É o que tem que ser feito. E não é todo mundo que tem essa... Eu não gosto nem de dizer a palavra oportunidade, mas não é todo mundo que consegue abrir esse espaço pra isso, tá ligado? Ontem um camarada mandou mensagem, chegou e falou: pô, Marcos, me filiei em organização X, enfim, eu me, né, sendo negro, periférico, LGBT e tal, não sei o que, senti que era realmente a hora e tal, não sei o que, e eu queria agradecer aí, porque sem o seu podcast eu não conseguiria ter dado esse avanço político nos meus estudos, porque eu não tenho tempo. Porra, acho que isso é o mínimo que eu posso oferecer, tá ligado? Se eu tô tendo esse espaço é justamente pra isso, não pra que o Marcos consiga crescer intelectualmente. Porra, o que eu construo aqui não vai pra faculdade. O que eu construo aqui muitas vezes não me garante nem pesquisa. Mas o que eu me construo aqui pode garantir uma mudança de mundo. Se tiver alinhado com a minha prática e se tiver alinhado com o próprio movimento de um modo geral, né? Afinal, a gente não cria um movimento. O movimento acontece e a gente tem que saber dar a melhor direção pra ele. E é isso. O que você espera pra esse ano referente às ruas e revolta popular? Por enquanto eu não espero nada, camarada. Isso é uma coisa que eu tô evitando falar. Eu vou esperar acontecer 8M e 14M, trocar ideia com uma galera, ver como se dá nas diferentes cidades, pra ter um primeiro acúmulo. E o segundo acúmulo que vai vir vai ser no começo de abril, com a mobilização indígena. A partir disso, eu vou ter um acúmulo concreto para poder falar melhor do que vai rolar. Porque assim, as ruas, a partir da metade do ano, vão estar lotadas de panfleto. Isso é fato. Mas a questão é, o que nós, massas revolucionárias, vamos propor esse ano? O que a gente vai conseguir pautar? Quais debates nós vamos conseguir levantar e levar adiante, né? O que a gente vai conseguir fazer diante disso? É um grande questionamento que, por enquanto, a gente ainda não teve, né? Assim, a gente teve uma ocupação da MBL acontecendo de ontem pra hoje, foda, mas são casos assim ainda. Vamos ver o que vai acontecer agora com as mobilizações nacionais. Espero que coisas boas, né? Espero. Mas é basicamente isso. Algo mais, família? Meu PC tá querendo travar. Então, família, acho que pra hoje era só isso. Tem alguém que vocês querem que eu faça raid? Que eu mande? Mas, no geral, é isso. Enfim. Leiam Rosa Luxemburgo, leiam Clóvis Moura, leiam Florestan Fernandes, leiam Lélia Gonzalez. Enfim, isso é um pouco do que a gente tem aí pra discutir, saca? É só um começo, só
pitada, só pra deixar vocês à vontade. Mas se aprofundem teoricamente na medida do possível. Hoje eu vou fazer um post com as indicações que eu tenho, enfim, com tudo. Vou fazer novamente um resumo, vou postar os episódios do podcast, vou trazer as recomendações. Então é isso, galera. Eu vou trazer mais recomendações minhas, porque assim, eu realmente tô precisando aí de que a galera comece a apoiar o projeto, tá ligado? Mas assim, acompanhe a Isabel Loureiro, tá ligado? Acompanhe a Sabrina Fernandes, acompanhe a Fundação Rosa Luxemburgo, a Expressão Popular e os trabalhos que vão sair aí futuramente da Rosa Luxemburgo pela Boitempo, o Nesp, enfim, por todas essas editoras e pelos nomes que trazem e revivem essa questão revolucionária. Novamente aí, pra galera do YouTube que ficou até aqui também, deixa o like aí embaixo. Eu sempre esqueço de pedir no começo, pedir agora no final. Sigam nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, tem o apoia.se/caverna-morcego, tem o pix mpbl97531@gmail.com, tem o QR Code aí. E eu não vou conseguir fechar a live porque eu não tô conseguindo fechar um bagulho aqui, meu Deus. Caralho, fudeu. Enfim, daqui a pouco eu vejo isso. Deixa eu ver uma coisa. Meu Deus do céu, fecha isso daqui, pelo amor de Deus, por favor. Caracas, enfim. Espero que vocês tenham curtido, saca? Novamente, tem alguém que vocês querem que eu faça raid? Ou não? Tem ninguém. Meu Deus, eu preciso fechar isso, velho. Se eu não conseguir fechar isso, eu não consigo parar a live, velho. Aqui também não. Meu Deus do céu. Não, calma aí. Nossa, meu Deus do céu, família. Não, vai. Meu Deus, puxa da tomada. O problema é que o OBS, eu não sei se eu parar ele para a live. Eu acho que sim, né? Porque eu vou ter que parar ele direto. Meu Deus do céu. Pior que sabe aquele bagulho de antivírus? Enfim, ele tá aqui... você vai ter que abrir gerenciador de tarefas, né? Acho que para. Enfim, vou torcer. Larga a live 1 pra amanhã já, é isso? Enfim, família, queria agradecer a presença de geral, tá ligado? Mandar um grande beijo. E logo menos, eu vou postar mais cedo possível as questões da Rosa Luxemburgo, tá? Então, espero que vocês tenham curtido. É isso, é o que eu tinha pra hoje. Até mais, se cuidem, fiquem na paz de Rosa. Viva a Rosa Luxemburgo, 151 anos aí do nascimento da camarada, umas camaradas mais foda do mundo. É isso. Live de 151 horas, é isso. Ano que vem nós faz uma de 152, tá? Não, mentira, pelo amor de Deus, não tenho nem pique. Jesus. É isso. Tchau!